Estamos de volta com o Unicine agora para conversarmos sobre Inferno Azul, curta-metragem realizado pela turma 2008, dirigido por Mike Bittencourt. Para falar sobre essa produção, estamos com o Mike e com a professora do curso de realização audiovisual da Unicinos, a cineasta Flávia Seligman. Olá, sejam bem-vindos ao Unicine. Muito obrigada. Olá. Mike, depois de ter visto o teu curta, a primeira pergunta que pode ser feita é se o inferno realmente é azul. Pra mim foi. Pra ti é azul? Pra mim foi. E... o filme é que ele tem aquela história ali do cara ser dominado pela internet, aquela coisa ali, tanto que ele fala dos sites, azul, tudo. E eu não sei se, tipo, é meio perigoso falar isso, assim, porque eu botei um pouco de mim naquele personagem, assim, um pouco, bastante, assim. É um autorretrato quase ali. Quase, né? O cara usa as minhas roupas lá. Então, mas aquilo ali é o que a gente vive hoje em dia, né? Aquela pessoa que tá ali presa naquele mundo ali, tanto que aquela coisa que ele tenta, parece que ele tá num poço de areia movediça ali, que ele vai várias vezes para aquele bar, assim, tu não sabe se ele foi, se ele realmente saiu daquela casa, e a internet domina ele, né? E, professor, dá pra ver, é um cuidado realmente na produção, né, também, né, do curta do Mike, um cuidado com a tua fotografia também, né, aquela fotografia azul que permeia também muito o filme, e isso se vê muito nos trabalhos também, né, do curso de realização visual do Unicinos. Eu acho que sim, são trabalhos que nos deixam muito orgulhosos, porque os alunos que saem do curso de realização audiovisual, eles têm um domínio geral do processo, que é uma novidade no processo de realização audiovisual no Rio Grande do Sul. Novidade que eu digo de 10 anos para cá. Sou bem mais anterior a isso. Mas isso é uma coisa muito importante porque as pessoas entravam numa equipe, né, e sabiam fazer o seu papel. Sabiam atuar numa determinada área. Os alunos que saem do curso de realização audiovisual, eles têm uma formação completa. Então, assim, mesmo que ele seja o diretor do filme, ele vai discutir a fotografia do filme com um grau de propriedade muito grande, o que confere a essa área da fotografia uma importância maior. Assim ele vai fazer com o som, assim ele vai fazer com a arte, assim ele fez com o roteiro. Então, assim, isso faz com que o filme tenha uma unidade maior. E o trabalho no set de filmagem também melhora, porque eles conhecem, né, a dinâmica, a participação de todos. Eu acho isso muito importante. E com isso facilita também depois, né, para os alunos conseguirem, os egressos do curso, também conseguirem alguma vaga em alguma produção, alguma agência, falando de publicidade, no caso também, que muitos trabalham com isso também, né? Olha, uma produtora. Eu acho que sim, eu acho que isso realmente impulsiona eles para o mercado. Enfim, assim, eu, por exemplo, adoro trabalhar com aluno, ex-aluno, porque a gente sabe, né, até onde a gente pode ir com eles. E eles têm uma formação muito boa, modéstia à parte. E, Mike, o teu roteiro, como é que foi a concepção dele, né? Já falaste um pouco sobre o Inferno Azul, já falaste um pouco também que é uma história que tu te coloca muito nela, mas como foi a concepção do roteiro para trabalhar esse Inferno Azul? Bom, o roteiro, a gente tem uma cadeira específica nisso, né, no curso, assim, a gente produz o filme no 3º ano, a gente faz o roteiro no 2º ainda. E a gente vai trabalhando, assim, tem em turma, tem leituras de roteiro e essas coisas, assim. Eu fiz o roteiro, assim, tipo... Como é que eu vou dizer? Eu tentei botar influências ali de filmes que eu gostava e tal, coisas do Tarantino, aquele filme falado, assim, sabe? Meio, diálogo de bar, assim. Um filme que me inspirou em fazer aquele roteiro ali é um curta também, um brasileiro, poucas pessoas eu acho que conhecem ele, é o Tarantino's Mind, não sei se você já viu, que é com o Selton Mello e o Seu Jorge conversando numa mesa de um restaurante. Bárbara. Falando aquelas aleatoriedades, assim, que vão entrando, tipo, é uma coisa que não tem uma causa e efeito, não tem nada, assim, os caras vão falando e tem aquele recorte daquela conversa ali. No Inferno Azul já tem um pouco isso do cara tá falando, que ele tá ali
sofrendo, que ele tá dominado por aquilo ali, mas de repente eles falam da garçonete que tá lá, e acham ela estranhíssima e tal, e ela é desse jeito de propósito, assim, ó. A gente fala assim da Maíra, que ela tem ela é alta, assim, tem aquele, que não é mas uma beleza clássica, vamos dizer assim, né? Os 3 personagens são inspirados em personagens do Tarantino também, embora não seja tão clara essa... Não seja óbvio, na verdade, não seja essa óbvio. referência. E eles estão ali, né? Eu me inspirei um pouco do que eu estava passando, assim, na época do curso, assim, sabe? De fazer os trabalhos lá da Flávia, fazer as coisas assim que eu não conseguia parar de ficar na internet fazendo um negócio. Vou escrever um problema bastante sério. Eu vou escrever uma coisa que eu estou vivendo, assim, e botar um pouco de molho nisso, assim, sabe? Tipo, aquela coisa da cultura pop, assim. O filme tem aquela trilha do Them Laser Vampires, aquela... Muito bacana também, que conversa muito bem com o filme também, aquela trilha do Them Laser Vampires. Tu falou antes da Mayra também. A professora Flávia Seligman tem uma história interessante com ela também, que tu conhecesse ela, né, durante esse curta, né? No dia que eu fui no bar, que é uma locação super bonita ali, eu fui lá acompanhar o trabalho deles. E aí conheci a Maíra, depois ela fez mais um curta pra gente, a gente ficou amiga. E eu adoro o trabalho dela. E aí, agora eu fiz um curta-metragem para a RBS e chamei a Maíra para trabalhar comigo. Fiquei super feliz. Isso acontece muito, na verdade, a gente conhecer, né, um profissional, assim, numa filmagem de alunos e depois acabar chamando para outras produções, né? Não, tem atores que batem ponto, assim, nos filmes do Crave, assim, e volta e meia estão fazendo coisas fora, assim, e os primeiros trabalhos deles foram no Crave. Isso que é legal também, na verdade, né, de destacar, né, porque o Crave tem 10 anos, né, está completando 10 anos agora, esse ano de 2013, e pode-se dizer que é uma das grandes produtoras do estado, né, de curtas-metragens. Acho que sim, porque a gente produz uma média de 15 filmes por ano. É muito. 15 curtas é muito para uma produtora. E uma produtora que não é produtora, né? Sim, exatamente. A gente tem um volume de produtora e uma estrutura de escola. Então, eu acho importante a gente falar que tem uma estrutura muito boa para poder produzir isso. E aí eu vou ter que fazer um agradecimento assim, no ar para a nossa coordenadora de produção, que é a Ramona Barcelos, que é uma pessoa que nos ajuda no divina. Ensine aqui também, na verdade, a trazer os curtos para cá. Não, ela é fantástica, porque assim, ela faz o trabalho que umas 10 pessoas deveriam fazer numa produtora, ela faz sozinha. E imagina a loucura também depois nas ilhas de edição, né? No final ali do ano, ali na hora de fechar os curtos, deve ser uma loucura também, porque disputadíssimo. Todo mundo tá montando o seu trabalho. É curioso também, Mike, falar, né, que a gente viu no curta que locações foram feitas em Porto Alegre também, né? Isso. O Crave, então, ele tem essa possibilidade, na verdade, do aluno fazer algumas coisas em Porto Alegre. Estamos aqui em São Leopoldo, existe a possibilidade também de fazer em alguns espaços que não sejam aqui na cidade. Eles têm uma permissão, digamos assim, que é onde a gente pode chegar por custos, né? Sim. Por custos e por infraestrutura. De um raio de 50 quilômetros aqui da Unicinos. E eles realmente usam. Né? Às vezes vão lá para o meio do mato e a gente tem que... Para Pareci Novo. Para Pareci Novo. Pareci Novo não é no meio do mato. Não, mas é Desculpa, uma bela cidade, inclusive. Ô, Mike, e a paranoia seria uma das temáticas também desse curta? Porque dá para perceber que o sujeito ele não tem muito, digamos, um objetivo, talvez, na vida ali, ele está meio perdido, mas ele parece meio paranoico, né, nessa história que tu mostra. Com certeza. Eu acho que é quase o mote principal, assim, a paranoia dele. Tanto que no final tu fica aquela pergunta, assim, será que ele fez tudo aquilo mesmo? Ele só acordou e tal, mas o computador liga no final, né? Ele tem aquela reação dele ali que te deixa em dúvida, isso foi real, não. Porque aquele negócio de, foi só um sonho, né? Fica meio, tipo, clichêzão demais, assim, fez tudo aquilo e acordou e tal. Mas aí ele acorda e no final quem acorda ele é o demônio do Inferno Azul pegando ele de novo ali. E é interessante porque, como o Mike falou mesmo antes, né, o curta ele não tem causa e efeito, né, não é aquele curta que é mais clássico, digamos assim, até por isso que é difícil também de colocar ele numa caixinha, né? Ele talvez não pertença a algum gênero, ou tu vê algum gênero, Mike, nele, ou professora também.
Pois é. Eu acho que ele trabalha com um universo de ficção científica, né? Não tão assim, mas ele não pega o clichê da ficção científica, isso que eu acho que é legal. Assim, é uma suspense que não tem o clichê do suspense. E eu é uma comédia também, que não é uma comédia óbvia também, na verdade. Não é uma né? comédia óbvia. E eu acho muito legal que os filmes, eles traduzem os alunos. Eles representam os alunos. Então, assim, se a gente não soubesse, digamos que os professores não soubessem de quem é o filme, eu olho o filme e eu sei que é do Mike, porque conheço... Quando ele chega a fazer o filme, ele já foi meu aluno durante 3 anos. E algumas coisas dele, as inquietações dele, as preferências dele, estão todas lá no filme. Né? Elas vão aparecer. A história do Tarantino, desde o primeiro dia de aula, o Mike... Né, já foi a camiseta do Tarantino, de certo, para aula. Tem essa, mas é uma referência importante na vida dele, é uma referência importante na obra dele, então isso vai aparecer lá. E, bom, dentre várias disciplinas que a senhora dá, né, no curso, produção é uma delas, né? E Sim. é uma das mais difíceis, na verdade, também, né? Porque produzir um filme é muito complicado. Como é que é essa disciplina aqui no CRAV? Na verdade, o professor de produção é o professor Beto Rodrigues. Eu pego os alunos só na hora dos filmes mesmo, então eles já vêm com uma formação de produção pronta. Mas é um trabalho de equipe e eu puxado, vou bater nessa tecla. É equipe. E uma coisa muito legal que aconteceu com a turma do Mike é que eles foram o tempo inteiro uma turma solidária, uma turma equipe. Isso aconteceu todo o tempo com eles. E aí, nos filmes, tem até uma história que eu me emociono, assim, quando eu conto, que eu estava num dos filmes que eles fizeram, chovendo, um sábado de tarde, lá na sede antiga da Unicinos. Enfim, as pessoas lá trabalhando e tinha um menino que era o diretor de fotografia e tinha um colega que não estava na equipe. E aí o colega me chega lá às 4 horas da tarde com chuva. Diz, o que tu tá fazendo aqui, guri? Tu não é da equipe? Ele disse, não, é que eu achei que o fulano que está fazendo direção de fotografia poderia precisar de uma lente que eu tenho em casa, então eu trouxe. Só que o colega esse morava em Campo Bom. Isso é o cúmulo da solidariedade, na verdade. E eu fiquei tão emocionada que na hora eu olhei assim, dei um abraço nele, e disse, pá, cara, assim, ó, tudo de bom, sabe? E isso todos eles faziam, assim, Sim. Todos eles eram extremamente solidários. E eles se ajudaram muito uns aos outros. Então, pra gente, professor, naquele momento, foi mais prazeroso trabalhar. E, bom, como a senhora mesmo disse antes também, né, quem faz o curso de realização de visual sabe muito de várias coisas também, né? Não sabe apenas direção, não sabe apenas produção, direção de fotografia. Mike, no caso desse curta Inferno Azul, tu fosse o diretor. Mas é essa realmente a função que tu pretende exercer daqui para frente também? Ou outras funções dentro de um curta, dentro de um longa-metragem também te interessam? Direção tá sempre ali, né? Tu quer sempre dirigir as tuas histórias, tu quer escrever, tu quer dirigir. O meu foco principal sempre foi direção de fotografia. Tanto que eu fotografei outros filmes depois no CRAV, fiz mais 3. E até por isso eu ver que a fotografia nesse filme também é muito importante, né? Sim, eu trabalhei com o Germano, a gente trabalhou junto na fotografia desse filme, assim, e aquele lance de fazer o contraste das cores ali, tudo muito forte, assim, sabe? Tipo, é marcada aquela fotografia ali porque a gente buscou aquelas influências de quadrinhos, buscou coisas assim, cultura pop em geral para colocar ali. E eu gosto muito de trabalhar com luz, com câmera, essas coisas assim, e eu quis extrapolar no filme, né? Já que vamos marcar bem isso. Muito bacana, então parabéns pelo trabalho, Mike. Professor, muito obrigado pela participação também aqui. A gente que agradece. Valeu mesmo pela participação. Valeu. O Unicine chega ao fim por aqui, mas semana que vem tem mais curta-metragem aqui dos alunos do curso de Geração Audiovisual da Unicinos. Grande abraço e até a próxima.